Graça e paz a todos os amados do canal Escriptologia. Já tem alguns dias sem gravar vídeo, um pouco corrido, mas nessa série que nós estamos com ela aberta das 70 chavuins, de Daniel, porque o original refere-se a períodos de semana, chavuim e não chavuá, que é unicamente semana. Então são 7 períodos de 7 anos. Mas antes disso eu quero fazer uma abordagem sobre todo o livro de Daniel para que os irmãos possam nos acompanhar nessa linha de reflexão das Sagradas Escrituras. Daniel não é um livro que está apresentado, compilado, nas nossas Bíblias em uma ordem cronológica. E eu fiz uma elaboração dessa ordem para melhor entendimento de cada um de vocês que estão apreciando e estudando conosco, estas chamadas 70 semanas. E eu gosto de frisar sempre, são períodos de 7 anos, 7 períodos de 7 anos que equivale a um jubileu. Um jubileu. Jubileu é aquele ano determinado na cultura judaica e apresentado nos livros de Moisés como o ano da libertação, o ano da redenção, o ano da restituição. E é necessário nós compreendermos isso para a gente poder ter discernimento das 70 chavuins de Daniel. Bem, Daniel está disposto da seguinte forma: os 12 capítulos contidos no seu livro estão na seguinte ordem. Daniel, ele escreve as profecias do capítulo 1, 2, 3 e 4, salta para o capítulo 7. Então a ordem é 1, 2, 3, 4 e 7. Do 7 para o 8, do 8 volta para o capítulo 5. Essa é a ordem na disposição das profecias. Voltando para o capítulo 5, o próximo capítulo pós 5 é o capítulo 9, que é o capítulo em questão do qual nós estamos aqui nessa série de vídeos. Bem, do 9 vai para o capítulo 11, pulando 10. Do 11 para o capítulo 6. E do 6 vai para o capítulo 10, que segue para o último capítulo, o 12. Vamos ver se os irmãos, fica resumido para os irmãos entenderem. Daniel está assim: capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 11, 6, 10 e 12. Essas são a ordem dos capítulos para que a gente possa estar estudando com melhor entendimento este livro. Mas eu já citei para os irmãos uma profecia no livro de Gênesis que fala a respeito de que Deus estipulou ao ser humano 120 anos. Porque o seu espírito não contenderia com o homem naquele estado pecaminoso para sempre, mas os seus dias de existência seriam de 120 anos. Gênesis 6, verso 3. Acontece que aqueles anos é como este capítulo 9 de Daniel. É como o capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 se inicia dizendo que Daniel, pela leitura dos livros, ele entendeu que Jeremias, capítulo 25, falava que o cativeiro era de 70 anos. Quando vamos até o livro de Jeremias e estudamos o capítulo 25, nós vemos que há um juízo de Deus estabelecido ali sobre todas as nações. Após, lógico, citar que o período do cativeiro seria de 70 anos, como compreendeu o profeta Daniel, que ele tinha, lógico, os seus registros históricos e os livros de quando Nabucodonosor entrou a primeira vez em Jerusalém e tomou a cidade. E então iniciou-se ali o cativeiro babilônico.
E o profeta profetiza dizendo seria de 70 anos, o profeta Jeremias. E Daniel compreende, examinando os livros, né, examinando aquele material que ele tinha em mãos, ele obteve esse entendimento. Mas ele também se perturbou, porque nós vemos que segue-se uma indagação. E Daniel ora a Deus. E o que levou Daniel, impeliu o espírito de Daniel a este incômodo, foi que Daniel percebe que Jeremias não está apenas citando uns anos sequenciais após a tomada da Babilônia, né, em Jerusalém. Ele percebe que o capítulo 25 de Jeremias está falando a respeito de um juízo muito extenso, sobre todos os reinos da face da terra. E por último, o julgamento, né, o juízo do Senhor sobre, né, o reino da Babilônia. Bem, Babilônia tem suas representações espirituais. Pedro, na sua carta, ele está em Roma e ele cita os irmãos, né, que está em Babilônia, vos saudam. Na sua segunda carta, ele cita essas palavras. Mas ele está em Roma. E nós sabemos que essa Babilônia, citada em Apocalipse pelo profeta João, capítulo 17, verso 5, a grande prostituta, está falando de um sistema. E esse sistema é um sistema sacro. É um sistema império religioso. Muito bem, nós estamos aqui expondo porque, voltando lá para Gênesis 6,3, está citando 120 anos, e esses anos são anos de jubileu, não são anos sequenciados, são anos de jubileu. E o jubileu ocorre a cada 7 períodos de 7 anos, que daria 49 anos. Então, o 50º ano seria o ano de jubileu. Então, se esses anos representam anos de jubileu, a conta que deveríamos realizar é 120 vezes, vezes 50 anos. Este foi o período estabelecido por Deus para toda a humanidade na sua condição pecadora, na sua condição de caídos. Bem, isso dá um período específico de 6.000 anos. Faz também-se alusão a respeito do que o profeta está expressando na sua profecia. De todo um percurso depois virá, o Senhor fará julgamento. A queda da Babilônia é o julgamento, citado por Apocalipse, e também citado por Jeremias 25. Bem, dentro dessa perspectiva e desse entendimento, a gente vai compreender que agora as 70 semanas, traduzidas no capítulo 9, verso 23, está fazendo alusão de um período, e aí ele cita a seguinte palavra, quando o anjo lhe aparece, diz, olha, 70 Shavuim, esse é o original, período de semana, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, desde a ordem para edificar até o ungido. Ora, nós estamos falando da saída do Êxodo, do povo que foi ordenado a sair do Egito e partir para a terra que Deus havia apresentado ao seu pai Abraão, o pai daquela nação, lhe prometendo a respeito de coisas extraordinárias, fazendo deles a referência e uma mensagem para todos os escolhidos, todo o povo de Deus. Muito bem, saída do Êxodo 2500, até
o ungido, o príncipe. Isso está falando a respeito de uma promessa que Deus tem sobre a casa de Davi, né, ungido. São 7 semanas. Bom, este percurso, né, de 7 vezes, né, o Shavuim, que são períodos de 7 vezes 7, que refere-se ao jubileu. 7 vezes um jubileu, que é de 50 anos, dá 350 anos. Então, desde a saída para edificar uma cidade que trouxesse sobre ela uma mensagem da Jerusalém celestial, do reino eterno, da restauração completa de Deus sobre a condição da humanidade que havia caído lá no Jardim do Éden. E este percurso de 350 anos. Então, depois segue-se o segundo percurso de mais 62 semanas. 62 semanas vezes o 62 shavuins, né? Perdoe o relapso aqui, mas são shavuins e não semanas, né? Períodos de semanas, referendo ao jubileu de 50, 62 vezes 50, isso equivale a 3.100 anos. Você soma 3.100 anos mais os 350 anos desde a ordem que saiu até Davi, o príncipe, né, que é estabelecido ali na promessa de Deus para Davi, da descendência dele não faltaria um rei perpétuo e eterno, e está falando de Jesus, né, e esse segundo ungido realmente no texto está falando de Jesus, mas o primeiro está falando de Davi. O primeiro ungido citado no texto fala de Davi e o segundo já fala de Jesus. É uma promessa que há sobre a casa de Davi. Jesus Cristo, filho de Davi. Então, segue-se essa sequência, segue-se essa contagem. E nós então nos deparamos com o ano de 5.950. Está faltando agora o último Shavuim, né, o último período de semanas. E essa contagem termina neste ano de jubileu que ocorreu no ano de 2001. O ano de 2001 da nossa era é o ano de 5.950. Fechando as 69 semanas. Então inicia-se a última semana, né? E nós vamos gravar um vídeo a esse respeito. Espero que você tenha gostado. Consulte a palavra de Deus, não deixe de examinar as Sagradas Escrituras. Você que gosta de acompanhar estudos, né, pela internet, há muita coisa boa, muita coisa coerente, há um recurso infinito de material, mas nós devemos ouvir de tudo, reter aquilo que é bom. Há também muitas outras coisas que não vale nem a pena, né, nós gastarmos o nosso tempo, mas eu acredito que você que tem o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, né, você que confessa Cristo como o seu mestre, tem sobre ti o Espírito de Deus, e o Espírito de todas as coisas nos ensina. Eu convido você a fazer parte do nosso canal, se inscreve aí, né? Dê o seu like e nos incentiva a estarmos produzindo mais conteúdo para edificação de vidas. Deus abençoe e a paz do Senhor.